Sou viciado em masturbação. E neste vídeo eu vou te contar por quais motivos eu acredito que eu sou tão viciado em masturbação, tá? E tem um presentinho pro final do vídeo, então acompanha o vídeo até o final. Vamos lá. Cara, quando que eu comecei a perceber que eu era um viciado, né? Porque assim, eu sempre, desde os meus 14 anos, eu me masturbo, né? Descobri a masturbação nos meus 14 anos, né? Você começa a desenvolver seu corpo e você começa a perceber que quando você vai tomar banho, quando você vai se limpar, tomar um banho, você percebe que aquela parte é sensível. E você começa a entender que, poxa, quando você passa a mão ali, você sente uma sensação prazerosa. E assim você vai se descobrindo sozinho, né? E dos meus 14 anos até os meus 24 anos hoje, cara, eu tenho um ritmo frenético de masturbação. Eu tenho momentos aí de me masturbar 4 vezes, 5 vezes em um único dia. 5 vezes em um único dia. Então não é uma situação nada normal, né? Só que assim, cara, eu comecei a perceber que eu estava viciado quando eu comecei a abrir mão de fazer coisas, né, boas. Por exemplo, sair para casa de um familiar, viajar com os meus pais, tudo por causa de quê? Por causa da masturbação. Vamos viajar lá para São Paulo, nós vamos na casa dos parentes seu. Aí eu pensava assim, olha para você ver a mente do viciado, cara. Aí eu pensava assim, poxa, cara, se eu for para lá, eu não vou ter um quarto só para mim. Eu não vou ter privacidade. Como é que eu vou me aguentar ficar 5, 6 dias lá sem fazer nada? Sabe? Então, minha mente ela girava em torno da masturbação. Se não dá para me masturbar, eu não posso sair de casa. E eu já deixei de viajar várias vezes com os meus familiares por causa disso, né? Você fica assim, nossa, cara, como é que eu vou fazer, cara? Na casa dos outros não tem como, né? E, cara, você percebe o seguinte, que a masturbação ela passa a ser algo extremamente necessário até para o seu humor, né? Quando você não se masturba, você fica nervoso, você fica ansioso, agitado, muito. E o que acontece? Nesses últimos tempos, eu venho me preocupando, cara, porque é um vício que ele não tem fim, sabe? Você se masturba hoje, amanhã, depois de amanhã, e você vai se masturbando e você nunca tá saciado, sabe? Nunca passa essa sede. E ontem, né, fazendo uma live aqui com o meu público, conversando com o meu público, eu comecei a entender um pouco disso. Um amigo veio no chat, né? Um amiguinho aqui, o nome dele é zoado, mas eu vou pronunciar em respeito a ele. O Pikachu Pay veio aqui, né? Meu público é troll, né? Eles colocam os nomezinhos zoados. Veio aqui o Pikachu Pay e falou comigo do NoFap. Ô Jean, por que você não tenta, cara, fazer NoFap, cara? Não começa no NoFap pra tentar segurar um pouquinho essa ansiedade, pra tentar, sabe, entrar na abstinência, ver se você resiste. Cara, eu achei a ideia muito boa, só que nós estávamos conversando aqui, eu e ele, na hora que eu levantei aqui para pegar o meu celular na cama, eu comecei a ficar excitado. Por quê? Porque a minha mente, ela entende qual que é o local da minha casa que eu me masturbo? Na minha cama. 100% das vezes é na minha cama. Eu não me masturbo no banheiro. Eu gosto de me masturbar na minha cama, acho mais confortável. Cara, toda vez que eu chego perto da cama, eu começo a ficar ansioso, porque minha mente começa a pensar, poxa, ele vai se masturbar agora. Cara, quando eu deitei nessa cama, ontem quando eu encerrei a live, quando eu deitei nessa cama aqui, cara, eu comecei a sentir uma vontade imensa de me masturbar, mas muito mesmo. Aí minha mente começou a falar assim, nossa, coloca uns vídeos, você não vai fazer, é só pra você olhar, sabe? Você percebe que sua mente, seu cérebro está muito viciado. E eu não aceitei, sabe? Eu falei, não vou fazer isso, não vou. Vou falar a verdade, acordei com muita vontade. Dormi com muita vontade, acordei com muita vontade, acordei com a minha parte íntima extremamente excitada, sabe? Mas eu encarei isso como um desafio pessoal, sabe? Eu venho anunciar nesse vídeo que eu vou tentar fazer o NoFap. Já estou há um dia já, né? Comecei ontem, comecei ontem às
8 horas da noite, né? 8 horas da noite hoje completa um dia. E, cara, eu vou tentar ficar pelo menos uma semana. Eu quero sentir a sensação de ficar uma semana sem me masturbar. Eu vou dar minha vida. E se eu não aguentar, se caso eu tiver uma recaída e eu me masturbar aqui, eu vou gravar um vídeo assumindo. Como fiz da outra vez, já tentei outra vez. Da última vez eu consegui 3 dias, 4 dias. Consegui 4 dias da última vez. E assim, cara, você começa a ficar numa crise de abstinência tão grande, você começa a sentir muita vontade. Mas é qualquer coisa, cara. Você ali no banho, você pegar ele para simplesmente para limpar, lavar ele ali, você já começa a sentir uma ansiedade, uma vontade. Então assim, é bem tenso, né? É bem difícil, mas eu vou tentar. E eu convido, né, os amigos aqui do canal, que tem 24 anos, 25, tem uma menina aí também de 26, né? Que todos falaram que tem problema com essa questão de não se relacionar com homens e com mulheres. Cara, eu convido vocês, velho. Vamos tentar fazer isso daí, vamos tentar entrar na crise de abstinência aí do vício da masturbação, né? E, cara, eu quero cortar totalmente a pornografia da minha vida, né? Porque, cara, eu percebo que isso faz muito mal, né? Isso nos leva isso nos leva pro mundo, né, do vício, cara, total, né? Você fica ali vidrado, nossa, cara, olha isso. E na verdade, cara, o sexo ele não é o que esses filmes mostram pra nós. Aquilo ali, cara, é a degradação humana, né? O homem desrespeitando a mulher totalmente submissa ao homem. E, cara, a vida real existe um equilíbrio, né, mano, entre o homem e a mulher, hoje em dia. Então, cara, eu vou encarar isso como um desafio pessoal, né? Eu que sou aí um viciado em masturbação há mais de 24 anos, há mais de 24 anos, não, pera, opa, há mais de 10 anos, né? Comecei com 14, estou com 24, então já tem 10 anos que eu sou totalmente viciado em masturbação. E eu quero tentar mudar um pouco isso, cara, sabe? Poxa, se eu conseguir me masturbar 4 vezes ao mês, uma vez por semana, ótimo. Já vou sair de uma situação extremamente crítica que eu estou agora, de vício total, para uma situação mais controlada, né? Então, como eu disse, cara, esse canal aqui é um canal sincero, no qual eu não vou esconder nada de vocês. Tudo que acontecer na minha vida pessoal, eu vou abrir o jogo para vocês, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre sexo, aqui nós vamos falar sobre emprego, aqui nós vamos falar sobre dinheiro, sobre investimento, sobre tudo, tudo, tá? Aqui não tem restrição. Beleza? Se você gosta de um canal assim que tem o livro aberto, que o streamer, o protagonista ali chega e diz a verdade pra você, este é o canal. Se inscreva aí. Você já fez NoFap? Você tem vontade de fazer? Você toparia entrar nesse desafio junto comigo? De nós tentar uma semana junto? Quem fechar o desafio comigo, coloca aí embaixo aí. Eu aceito já. Vou fazer o desafio do NoFap com você. Eu vou ser sincero, vai ser difícil. Está sendo difícil. Agora, só de falar com vocês, eu já tô sentindo vontade, né? E sua mente o tempo inteiro fica nessa, cara. Veja um vídeo, você não vai fazer, você vai só ver, sabe? É pra te instigar, pra você perder a cabeça e ir lá ver o vídeo e se masturbar. Eu não vou me masturbar, cara. Não vou. Vou ficar uma semana limpo disso e vou vir falar pra vocês quais as sensações que eu senti, tá? E se eu senti alguma melhora, se eu me senti melhor, se eu me senti bem, ou se não fez diferença nenhuma, só o tesão que fica mais intenso. Segundo, né, o relato do amiguinho do chat aqui, o Pikachu Pay, ele falou pra mim, cara, que o tesão se intensifica muito. Ele falou que depois de uma semana, quando o cara vai se masturbar, ele falou assim que a sensação de prazer ela é muito intensa. Ele falou é muito melhor do que você que se masturba todo dia. Você sente um prazer, mas é um prazer muito menor do que o cara que fica uma semana. E faz sentido, né, cara? O cara esperou uma semana inteira pra finalizar, velho. Então faz muito sentido, né, que seja muito mais prazeroso. Mas eu não tô fazendo isso visando só o prazer. Eu quero ver se vai ter algum benefício para minha mente. Porque sinceramente, pessoal, eu venho tendo crises de nervo, ansiedade, eu tô andando muito nervoso, qualquer coisinha me deixa extremamente nervoso.
E detalhe, próximo vídeo eu vou falar sobre um vício que eu tenho, tá? Um vício sério que eu tenho em jogos de azar, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa até para alertar os amiguinhos que não têm uma vida sexual ativa, porque pelo fato de eu não ter uma namorada, de eu não ficar com ninguém, de eu não transar, isso me leva, me torna um cara mais suscetível a me viciar em outras coisas, como jogos de azar, drogas, tabagismo, bebida alcoólica. Eu sou suscetível a me viciar nisso, porque eu tenho uma frustração muito grande, que é não ter uma namorada, não ter uma mulher, não ter uma esposa, não ter uma família, sabe? É muito triste. Então, basicamente é isso. Próximo vídeo, com certeza será sobre jogos, tá bom, pessoal? Vou pensar direitinho, mas eu acho que vai ser sobre jogos. Jogos de azar. O meu vício em jogos de azar. Então eu quero te agradecer, tá? E te convidar novamente, tá bom? Venha fazer parte desse projeto. Vamos tentar ficar uma semana sem se masturbar? Eu tô dentro dessa. Eu já vou completar o primeiro dia. Você consegue? Se anima? Aí, antes de me masturbar, eu vou vir, vou fazer o vídeo e vou falar, gente, ó, hoje eu vou fazer, hoje eu vou sentir de novo a sensação. Ou talvez não, quem sabe eu consiga uma semana e meia, duas. Quem sabe eu vou até o meu limite. Então, basicamente, pessoal, é isso. Te convidar você a fazer parte do NoFap. Se você aceitar, coloca aqui embaixo nos comentários. Jean, vou começar hoje, estou com você, vou tentar. E vamos juntos tentar vencer o vício da masturbação e da pornografia, tá bom? Deus abençoe você. Vou indo nessa. Um beijo para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Como eu disse, o canal é um livro aberto. Eu sou um viciado em masturbação, mas vou tentar controlar esse vício, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Falei com você, hein, Pikachu Pay, que eu ia entrar no projeto e entrei mesmo.